Olá! Veja os destaques desta edição do Acontece no Rio. Vereadores aprovam diretrizes orçamentárias para o exercício de 2017. Prefeitura diz que situação financeira está boa no Rio. Igrejas investem em segurança contra roubos. Em instantes. Câmara aprova nesta terça-feira a Lei de Diretrizes Orçamentárias da Prefeitura para o exercício de 2017. De acordo com a LDO, o Executivo tem como prioridade os gastos com servidores, o pagamento da dívida pública, a conservação do patrimônio e a gestão do município. Eu tenho certeza que a gente tem feito do melhor possível e tem tratado da melhor maneira possível os servidores da Prefeitura. É um governo que tem olhado com carinho, não só para as obras de infraestrutura, para as obras de escolas, na área de educação, assim como para a área da Previdência também. Prefeito diz que município não vive crise e que Olimpíada não quebrou o Estado. Eduardo Paes apresentou nesta terça-feira os gastos com os Jogos Olímpicos e a situação financeira da Prefeitura. A menos de 50 dias dos Jogos Olímpicos, hoje foi dia de prestar conta das Olimpíadas e Paralimpíadas e seus legados para a cidade. Desde que o Rio de Janeiro foi escolhido como sede dos Jogos, já foram investidos aproximadamente 37 bilhões de reais. Segundo o prefeito, 35% a menos do que o projeto enviado para a candidatura. A prefeitura é responsável pela execução de 93,5% da construção das instalações olímpicas. Todas já foram entregues, com exceção do velódromo, que está previsto para ser entregue em julho. Mais do que um acerto de contas, a apresentação do prefeito teve um tom de acalmar e de desvincular a prefeitura do governo do estado, que decretou estado de calamidade pública recentemente, e do governo federal, que passa por uma crise. O prefeito afirmou que a situação fiscal e financeira do município é boa e que a Olimpíada estimulou a entrada de recursos privados. O município viabilizou 70,3% dos 7,07 bilhões gastos na construção das instalações olímpicas. A maior parte foi através de parcerias com a iniciativa privada. Dos cofres municipais saíram 732 milhões para estádios. Eduardo Paes comparou o investimento com o que foi feito em educação e saúde. Segundo o prefeito, equivale a apenas 1% dos 65 bilhões investidos pela Prefeitura do Rio em educação e saúde entre 2009 e 2016. O prefeito destacou também o legado que os Jogos vão deixar para a cidade. Do orçamento total dos Jogos Olímpicos, 39,07 bilhões, ou seja, 57%, vem de fontes privadas. E 2/3 desse valor, ou seja, 24,6 bilhões, são investidos em projetos de legado para a cidade. A lista do legado inclui 150 quilômetros de BRTs e VLT, ampliação do metrô, revitalização da região do Porto e do Centro Histórico, urbanização de áreas degradadas, saneamento e reservatórios para combater alagamentos recorrentes. Paes lembrou também que o legado foi ampliado durante a organização dos Jogos. Eu quero dar uma mensagem muito clara aqui, porque se passa a impressão, e principalmente para o resto do Brasil, de que o governo federal é quem está pagando boa parte dos Jogos Olímpicos. Essa não é uma verdade. Talvez de forma inédita, a responsabilidade maior pelos Jogos Olímpicos pertence ao orçamento local, né? Então, a Prefeitura do Rio, naquilo que é legado, responde por 61% do orçamento. Nós levantamos quase 20 bilhões de reais, eu vou dividir isso melhor. O governo do estado, basicamente com o metrô, cerca de 10 bilhões de reais. E o governo federal entra com 2,36 bilhões de reais, né? Então, essa é uma coisa importante. Quero lembrar aqui que no campo do legado, nós na campanha prometemos 17 projetos, estamos entregando muito mais do que prometemos durante a candidatura olímpica do Rio de Janeiro. Entretanto, legados importantes, como a despoluição da Baía de Guanabara, ficaram de fora.
No total, os governos investiram 31,67 bilhões de reais, 4 bilhões a menos que nos Jogos de Londres. Outra diferença apresentada pelo prefeito é que apenas 20% dos gastos dos Jogos ingleses vieram da iniciativa privada. E no Rio, essa proporção é inversa. Como comparação, Paes mostrou ainda que o Estádio Olímpico Londrino custou sozinho 3,5 bilhões de reais, o equivalente à soma de 20 instalações olímpicas. Preocupadas com os roubos e invasões, igrejas investem em segurança. Veja na reportagem de Aline Bordalo. A imagem de Jesus Cristo na cruz contrasta com uma câmera de segurança logo atrás do altar. Os bandidos não têm respeitado nem as igrejas. Os assaltos constantes estão deixando as paróquias em alerta. Para evitar invasões, é preciso muito mais do que reza forte. É necessário investir em equipamentos de segurança para tentar inibir a ação dos ladrões. Eles são atraídos pelas esculturas e obras de arte que fazem parte da decoração das igrejas. Essas peças estão sendo visadas pela riqueza arquitetônica, essa riqueza estética que elas carregam, né? Que elas estão embrenhadas. Então, eu imagino que, infelizmente, essa dinâmica negativa, né, não favorece a valorização do nosso patrimônio, que é enorme, né? Então, nós temos a importância das nossas igrejas desde o período colonial até o século XX, e aí é uma pena que essas peças estejam se perdendo, através de roubos, enfim. Os objetos roubados são vendidos no mercado negro e representam um enorme prejuízo para o patrimônio. A historiadora Márcia Valéria, que coordena um projeto de visitação gratuita às igrejas, lamenta a ausência de algumas peças em vários altares. Há um prejuízo, há uma perda muito grande, fica aquele vazio, né? Como preenchê-la? Normalmente você pode até pensar numa substituição de uma peça, né? Mas não uma peça genuína, né? Então você perde de fato o dado histórico. A maioria das igrejas do Rio de Janeiro vem sendo alvo de assaltos, principalmente as daqui da Zona Sul. Numa delas, os bandidos foram tão ousados que invadiram o local durante uma missa, assustando os fiéis. Na São José na Lagoa, o pároco teve que tomar algumas providências para voltar a ver os fiéis frequentando as missas. Além das câmeras do lado de dentro, foram instalados holofotes do lado de fora e as árvores podadas para que o lugar não ficasse tão escondido. A gente já teve algumas agressões aqui, né? No sacrário antigo, que entraram, arrombaram o sacrário, jogaram as hóstias no chão, entendeu? Então isso tudo, a gente não sabe qual é o motivador, mas as pessoas, né, por achar que é fácil, fazem de tudo. Vigias trabalham durante a noite, mas o que diminuiu a sensação de insegurança foram as rondas feitas pelos policiais do programa Lagoa Presente. As medidas adotadas há 4 meses já foram sentidas pelos frequentadores. Todas as mudanças que a gente fez, elas com certeza fizeram melhorias para a paróquia. Tanto é que você tem nas atividades noturnas, principalmente aos domingos, né, que eram os momentos mais difíceis, você tem a igreja cheia hoje em dia, entendeu? Então você vê que os paroquianos aos poucos vão voltando em função dessa essa sensação de que ele está se sentindo mais seguro com o que está sendo feito, entendeu? Hoje em dia, somente fé e a proteção do Cristo Redentor não são suficientes para afastar a violência. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site. Acesse câmara.rj.gov.br. Até amanhã.